Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos aqui iniciando o nosso módulo 0. E o que é que você vai encontrar aqui no módulo 0? Nós criamos o módulo 0 como um módulo introdutório para você que não sabe nada de criptomoedas ou para você que sabe, mas sabe muito pouco. Então aqui a gente vai falar de vocabulário, aqui a gente vai falar de fundamentos, né? Basicamente assim, pontos introdutórios, palavras-chave, conceitos básicos, para que você realmente esteja confortável para prosseguir nas próximas aulas. Eu acho que é muito ruim quando nós chegamos num ambiente para falar de palavras que não entendemos, para falar de conceitos que não entendemos. Isso acaba tornando a aula chato, isso acaba muitas vezes até nos fazendo desistir. Então, o módulo 0 foi criado para te dar uma base. Eu quero te dizer que todos esses módulos estão em construção. Então, nós estamos adicionando todos os dias, todas as semanas, aulas novas. Você está aqui adquirindo um curso não somente que vai te dar um conceito básico, mas um curso que está super atualizado, um curso que vai te entregar tudo aquilo que realmente você precisa para você avançar, para você alcançar o alvo. E nesta primeira aula do módulo 0, nós vamos falar de vocabulário. Eu trouxe aqui algumas palavras, vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu trouxe aqui algumas palavras para que a gente possa estudar, aprender. São as primeiras palavras, as palavras básicas para você entender sobre o mercado dos criptoativos. E aqui, nós temos aqui no nosso primeiro ponto, vou marcar aqui de amarelo, nós temos aqui o bull market e bear market. Olha, pessoal, antes de eu falar aqui dessa expressão, deixa eu te contar uma coisa. No trading, no mercado de criptoativos, o que você vai aprender agora, nós usamos muitas palavras em inglês, tá? Então, Hugo, eu tenho que saber inglês para fazer trade? Não, você não tem que saber inglês, mas você vai aprender. Você vai aprender inglês aqui. Então, você vai aprender algumas palavras, algumas expressões, tá? Basicamente, para você estar se situando. Ah, Hugo, eu não dou conta, isso é muito complicado para mim, ó. Não se preocupa, tudo vai encaixando naturalmente. Você vai se preocupar com o teu conhecimento do operacional e aí vai vir sozinho ali a habilidade para você entender essas expressões e também você já vai estar falando essas expressões no teu dia a dia, porque isso é usado no mercado. Então, olha só. Bull market, tá? E bear market. Nós estamos falando de dois animais. O bull, em inglês, é o touro e o bear, em inglês, é o urso. O market é o mercado. Então, nós estamos falando do mercado dos touros e o mercado dos ursos. Hugo, mas o que tem a ver isso aí, cara? Vamos ler aqui? Vem comigo. O primeiro é o mercado do touro, em alta. Então, quando você vê a expressão touro no mercado, nós estamos falando de alta. Já vou explicar por quê. O segundo é o urso, em queda. Quando nós falamos do urso, nós estamos falando de um mercado em queda, em baixa. E agora vamos entender por quê. A simbologia vem do fato que o touro ataca para cima, com os chifres. Depois coloca no YouTube como ataque de touro. Você vai ver que o touro, ele leva os chifres dele lá para baixo e aí, num golpe para frente e para cima, ele ataca a presa dele. O urso, ele é diferente. O urso, ele levanta a pata dele, tá? E ataca para baixo. Observa como é que um urso ataca. Se você colocar no YouTube, você vai ver a pata do urso levantando e abaixando, atacando ali a presa dele. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui para mim. Então, basicamente, pessoal, touros empurram o mercado para cima, urso empurram o mercado para baixo. É só simbologia, é uma brincadeira do mercado. Então, quando a gente falar, nós estamos num bear market,
Nós estamos num mercado dos ursos. Os ursos estão empurrando o preço do Bitcoin para baixo. Estamos trazendo a simbologia de que o urso levanta a pata e ataca de cima para baixo. E os touros, eles atacam de baixo para cima. Ok? Por isso você vai encontrar aquele touro gigante lá em Wall Street, e aí as pessoas fazem diversas brincadeiras, mas o touro é simbolizando a alta do preço. Ok? Vamos prosseguir. Day trade, tá? O day trade é compra e venda feita no mesmo dia. É isso que significa essa expressão. Vou marcar de amarelo aqui também. O day trade, ele é a compra e venda feita no mesmo dia. A venda pode ser feita antes da compra. É a compra e venda no mesmo dia. Lembrando que a venda pode ser também feita antes da compra. Mas isso aqui é irrelevante para vocês. Vocês têm que saber é que o day trade, ele é uma operação que inicia e termina no mesmo dia, tá? O day trader, que é quem faz o day trade, tá? Ele é um especulador. O que é especulador? É aquele que fica ali comprando e vendendo, que executa esse tipo de operação. Ele sempre dorme zerado. Ele sempre dorme zerado no sentido do seguinte: ele nunca dorme com a operação aberta. Então ele compra hoje, vende hoje, compra hoje, vende hoje. Nunca fica compra hoje para vender semana que vem. Entendeu? Então o day trade é um tipo de operação. Você vai ouvir falar muito sobre day trade. Outra expressão que você vai ouvir muito é o Fed. Fed, que significa Federal Reserve Bank, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais sobre o Banco Central dos Estados Unidos? Olha só, trata-se de uma instituição autônoma. Seu chairman, ou seja, o presidente daquela instituição, é apontado pelo presidente da República e, se aprovado pelo Senado, tem independência de operação e mandato fixo, não coincide com o ocupante da Casa Branca. Tá ok? Próximo. Gap. Quando você ouvir essa palavra gap, você está no universo das criptomoedas, tá, pessoal? É uma expressão que nós vamos usar para falarmos quando existe um espaço no mercado, tá? Então tem uma zona segurando o preço, uma zona empurrando o preço, e aí tem um gap ali no meio que pode dar um fôlego para o mercado subir, ou pode ser um gap que pode derrubar o mercado. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, gap nós vamos utilizar nesse tipo de situação. Outra expressão, outra palavra que você vai ouvir e falar muito é o suporte. Deixa eu pintar aqui. O suporte trata-se da região forte abaixo do preço que pode segurar o mercado. Então imagina assim, o que é o suporte, Hugo? Suporte já diz, imagina uma prateleira. Uma prateleira serve para segurar ou para derrubar as coisas? Uma prateleira serve para segurar. Então imagina um suporte como uma prateleira. Se o preço está caindo e tem um suporte abaixo aqui, ó, o preço está vindo, tô caindo, e tem um suporte abaixo. Lembra da prateleira? O que o suporte serve? Para segurar o preço. E aí depois você vai entender os fundamentos disso. Não vou entrar nisso aqui agora, porque isso é uma aula apenas introdutória para falarmos de expressões. Mas o que você precisa saber é que o suporte segura o preço para não cair. A resistência é exatamente o contrário. Resistência, nós vamos fazer uma analogia dela com o teto aí da sua casa ou do seu trabalho. Se você jogar uma bola para cima, existe uma resistência aí agora chamada teto,
né, o telhado aí da sua casa, que vai impedir que essa bola vá mais alto. A resistência no preço faz a mesma coisa. O preço está querendo subir, existe uma região em cima do preço que serve como resistência e o preço bate e logo depois cai, porque ele não consegue subir. Ok? Você vai entender mais sobre o fundamento de suporte, mais sobre o fundamento de resistência em outras aulas. O meu interesse aqui é basicamente te levar a entender o conceito. Exchange, pessoal. A exchange, ela é a casa de câmbio. Quando você ouvir falar exchange, que é a palavra também que significa troca em inglês, nada mais é do que a casa de câmbio. Indicadores. Nós usamos essa expressão indicadores para ferramentas gráficas que usamos para analisar o mercado. Ferramentas gráficas que usamos para analisar o mercado. Estamos lá analisando o mercado, de repente vamos dizer, vamos usar alguns indicadores para nos mostrar com mais clareza o que o Bitcoin quer fazer. Vamos entender aqui o que esse indicador está falando do preço, o que esse outro está falando do preço, e aí a gente chega numa decisão. Blockchain é um sistema de blocos em cadeia que dá a base para todo o universo de criptomoedas. O que você tem que saber aqui nessa aula? Blockchain, tá? Em inglês, block é bloco e chain, essa palavra aqui, é corrente. Então, são blocos em cadeia. Sistema de blocos em cadeia. A blockchain é basicamente tudo que... A blockchain é basicamente, pessoal, toda a base das criptomoedas. Toda a base das criptomoedas está ligada à blockchain. Não dá para falar de Bitcoin sem blockchain. Não dá para falar de Ethereum sem blockchain. Não dá para falar de nenhum outro criptoativo sem blockchain, porque eles nascem da blockchain. Então, isso é muito importante. E agora você entende. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu separei essas palavras aqui iniciais para você. Nós teremos outras aulas de vocabulário, teremos outras aulas de conceito básico e aqui no módulo 0 nós vamos falar desses assuntos para que você esteja ambientado com as novidades, com aquilo que vai ser necessário para você aprender em outros módulos. Aqui a gente não aprofunda em nenhum assunto, mas aqui a gente simplesmente vai relatar conceitos, entender uma visão geral, para que aí sim possamos estar preparados para prosseguir. Espero que tenha sido proveitosa essa aula e existem muitas outras aulas esperando por você. Um forte abraço, sucesso!